Em 2012, as fotos nuas de Carolina Dickman vazaram na internet após ela negar o dinheiro da extorsão feita pelo criminoso. Na época, o Brasil não tinha lei específica para crimes de informática, por isso ela precisou ir em frente e denunciar a ação de alguma forma. A justiça se baseava no Código Penal e, naquele caso, o crime se enquadrou em furto, extorsão qualificada e difamação. Pense o que quiser sobre o caso, eu mesmo não entendo a necessidade de mandar fotos nuas pela internet. Mas a atriz foi extremamente corajosa em ir em frente com a denúncia, e toda essa coragem levou a um importante passo na punição de alguns crimes cibernéticos, com a Lei 12.737, mais conhecida como Lei Carolina Dickman. Antes disso, existiam somente algumas determinações vagas sobre crimes cibernéticos na Lei de Interceptações. Segundo o Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, Carolina Dickman se sacrificou para que algo fosse feito. Essas e outras práticas criminosas cresceram com a popularização da internet e com a pandemia os números de crimes físicos que ocorrem no mundo real fora da internet caíram, ao mesmo tempo em que crimes cibernéticos cresceram. Mas isso não representa o fim dos crimes físicos. O que acontece é que agora o cidadão comum pode ser alvo em diferentes esferas. E não foi só por causa da pandemia que esses crimes físicos caíram. Eles podem ficar cada vez menos comuns, não porque os criminosos responsáveis por eles resolveram mudar de vida, mas porque, assim como nós, eles migraram para o digital e agora operam de forma mais sofisticada. Isso porque, para o criminoso, crimes são como os negócios. Uma loja física atende um determinado número limitado de clientes e tem um horário de funcionamento. Os criminosos que atuam de maneira comum, abordando a vítima, possuem esses mesmos problemas. Já uma loja virtual é escalável, atende uma quantidade gigantesca de pessoas e roda no automático 24 horas por dia. Os crimes cibernéticos também. E além dessas vantagens, um artigo da Panda Security afirma que uma empresa leva cerca de 200 dias até perceber alguma atividade digital estranha. A essa altura, é muito mais difícil rastrear as origens dos crimes digitais, o que faz com que eles estejam se tornando cada vez mais comuns. O criminoso comum também está cada vez mais vigiado devido às inúmeras câmeras espalhadas pela cidade e pelo celular e carro que agora são rastreáveis, e com isso a probabilidade de ser pego aumenta. E mesmo que um criminoso seja pego pela polícia e acabe na prisão, as grades separam ele do crime físico, mas não do crime cibernético, pois estes podem ser facilmente feitos com um celular dentro da prisão. Em cifras, em 2015, esses crimes movimentaram mais do que tráfico ilegal de drogas, segundo matéria do Fortune, se tornando extremamente rentáveis e sendo comumente associados a roubo de dados corporativos e pessoais, estelionato, lavagem de dinheiro, fraude de identidades e espionagem. Eles vêm de toda parte e podem impactar profundamente pessoas, empresas e instituições. Setores como comércio eletrônico e internet banking, dos quais a maioria de nós tem se tornado cada vez mais dependente, estão entre os mais vulneráveis por concentrarem uma grande quantidade de dados sensíveis dos usuários, como nomes completos, número de cartões de crédito e códigos de segurança. Mas se engana quem pensa que esses crimes só são praticados por viciados em tecnologia que sabem manipular o sistema. Muitas vezes são verdadeiras organizações criminosas que controlam tudo. E mais, muitos desses crimes são feitos em parceria com pessoas dentro das empresas, sejam bancos, operadoras telefônicas ou seguradoras, porque essas pessoas costumam ter acesso a uma quantidade significativa de dados dos usuários. Mas quão grandes são esses crimes e como podemos nos proteger deles? Hoje, praticamente todos nós somos extremamente dependentes da internet, até mesmo aqueles que acham que não. Mesmo assim, ainda circula uma ideia extremamente equivocada sobre o que é a internet e como ela realmente funciona. Algumas pessoas acham que porque não usam determinada ferramenta, elas não dependem da internet, quando na verdade, hoje, praticamente tudo pode ser conectado à internet, de carros a hospitais, compras no cartão de crédito e eletrodomésticos. Muitas pessoas ainda acreditam que a internet é uma espécie de entidade autogerenciada que surgiu ao acaso, que funciona de forma independente e que está livre de qualquer falha ou imperfeição, quando na verdade ela é feita por pessoas e para pessoas. Por isso, é seguro afirmar que absolutamente tudo que roda no meu ou no seu computador, celular, tablet ou dispositivo conectado à internet é essencialmente falho. Softwares, justamente por serem desenvolvidos por outros seres humanos, são estruturalmente imperfeitos, criando brechas que levaram ao surgimento de uma categoria completamente nova de crimes, a dos crimes digitais. Crimes digitais envolvem golpes e ações que podem gerar dano ou prejuízo para pessoas e instituições e são basicamente crimes comuns, mas que se apropriam e se aproveitam das estruturas digitais para serem executados.
Mas existe um porém: os crimes digitais possuem uma natureza completamente diferente da dos crimes tradicionais. Eles costumam ser altamente descentralizados e contam com a rapidez e o anonimato que a internet muitas vezes oferece. Essas vantagens fazem com que eles sejam praticamente irrastreáveis e com um poder de escala tão grande que podem afetar grandes indústrias e gerar prejuízos bilionários. Aqui estão alguns dos maiores e mais inusitados deles. Dois exemplos clássicos de ataques cibernéticos foram o ataque à Sony Pictures e o vírus Melissa. No caso da Sony, em 2014, hackers conseguiram instalar um malware modificado capaz de basicamente sequestrar e deletar arquivos sensíveis da empresa. Os criminosos responsáveis pelo ataque à Sony exigiram o não lançamento de um filme que satirizava o governo da Coreia do Norte, que acabou não sendo lançado. Os Estados Unidos se viram diante de uma situação sem precedentes. Um ataque por terra podia ser revidado com outro ataque por terra. Mas como se faz para revidar um ataque como esse? Qual seria a resposta mais adequada? No caso do vírus Melissa, em 1999, ele demonstrou como todos nós estávamos vulneráveis, afetando o sistema de empresas de tecnologia como a Intel e a Microsoft e causando prejuízos estimados pelo FBI em 80 bilhões de dólares, o que deixa claro como esses ataques podem trazer consequências financeiras significativas e nos faz questionar até que ponto eles podem ser usados contra algo ou alguém. Outro exemplo está relacionado a um vírus que parece ter sido originalmente projetado para atacar usinas nucleares iranianas, invadindo o sistema e controlando as centrífugas de enriquecimento de urânio. Essa foi a primeira vez que a invasão de um software foi capaz de afetar hardware e não apenas o sistema em si. O crime foi realizado com o uso de um vírus chamado Stuxnet, projetado especificamente para atacar o sistema operacional das centrífugas. Esse foi o primeiro vírus conhecido responsável por reprogramar sistemas industriais. Os ataques cibernéticos são interessantes porque expõem falhas inerentes a um sistema e demonstram como as coisas das quais praticamente todos nós dependemos são vulneráveis. E, em alguns casos, revelam o potencial que possuem de causar prejuízos econômicos, como no caso do vírus Melissa e de outro caso chamado Mafia Boy. O caso do Mafia Boy aconteceu no final dos anos 90, quando um garoto de 15 anos conseguiu interromper o tráfego de sites como eBay, a Amazon e o Yahoo. Vale lembrar que nessa época o Yahoo era o buscador mais popular da internet, o equivalente ao Google de hoje. Estima-se que isso gerou um prejuízo de 1,2 bilhões de dólares. Por isso, essa pode ser vista como uma tática para prejudicar inimigos ou concorrentes, porque hoje deixar sites alguns minutos fora do ar pode ser fatal para uma empresa que depende quase que exclusivamente do tráfego e de vendas online, infinitamente mais do que nos anos 90 inclusive. São inúmeros os casos e as formas de ataques, como o ataque WannaCry estilo ransomware em maio de 2017, que criptografou dados de mais de 200 mil computadores pedindo o valor inicial de $300 em Bitcoin para devolver os dados. Um ransomware é basicamente isso, um sequestro exigindo resgate, mas de forma digital. É interessante notar que o fato da quantia de $300 ter sido pedida em criptomoeda inviabiliza traçar a origem do dinheiro, tornando esse tipo de crime ainda mais insano e perigoso. No dia a dia aqui no Brasil são comuns os golpes como o do Pix. O caso recente que gerou bastante repercussão envolvendo o jogador Neymar é um bom exemplo disso. Como todos devem saber, o Pix é um método de pagamento digital que funciona de maneira diferente das transferências e depósitos tradicionais. Por isso ele possui brechas que possibilitam que pessoas mal intencionadas manipulem a ferramenta para atender a objetivos maliciosos. Enquanto os ataques cibernéticos expõem falhas inerentes a um sistema e demonstram como as coisas das quais a população depende são vulneráveis, golpes como o do Pix exploram algumas brechas deixadas por novas tecnologias e provam como nós não necessariamente estamos mais seguros do que estávamos alguns anos atrás. Com a popularização do Pix, surgiram muitos golpes que estão cada vez mais sofisticados. No caso do Neymar, ele perdeu cerca de R$200 mil por um golpe envolvendo o Pix, aplicado por um funcionário de uma empresa terceirizada que trabalhava para um banco. O nome da empresa, assim como o do banco, não foram divulgados e a pessoa que cometeu o crime disse que, em partes, fez isso para demonstrar as falhas do sistema, alegando que os dados estavam de fácil acesso, permitindo facilmente a operação. Golpes como esses normalmente usam engenharia social, que envolve bastante manipulação, como quando alguém envia um comprovante de Pix para a pessoa e diz para ela que foi engano e solicita a devolução do valor, por exemplo. Só que o comprovante se trata apenas de um agendamento que pode ser cancelado pelo criminoso depois que a vítima já fez a suposta devolução.
Como esse método de pagamento é extremamente rápido e simples, cancelar transações via Pix após elas terem sido feitas é muito complicado. Por isso existem inúmeros tipos de golpes como esse, que só são possíveis graças à facilidade que a internet traz e à velocidade de comunicação e de trafegabilidade dos dados que, mesmo sem ser intencional, ajuda os criminosos. O Banco Central que criou o Pix em 2020 percebeu que a noite era o horário mais propício para fraudes e golpes envolvendo o Pix e estabeleceu um limite de valor nas transferências feitas através da ferramenta nos horários das 20 às 6 horas. A questão é, temos como nos proteger desses crimes? Novas tecnologias abrem caminhos para mudanças em todos os aspectos. Por isso é necessário que todos estejam atentos a isso. A internet pode ser um lugar onde tudo acontece de forma muito rápida, mas isso não significa que as coisas que acontecem na internet não tenham implicações no mundo real. Muito pelo contrário, a internet é um espelho da vida real e deveria ser tratada dessa forma. Hoje é praticamente impossível que uma empresa opere sem o armazenamento de uma quantidade mínima de dados do cliente ou usuários para manter suas operações. Por isso, muitas empresas estão vulneráveis a pessoas mal intencionadas e precisam de estratégias para lidar com esse problema típico do século XXI, mas que não é nenhuma novidade. A dificuldade em se combater crimes digitais em geral está na imaterialidade do que acontece. São coisas abstratas. Existe uma grande diferença entre alguém ser roubado de forma digital ou de forma física. Se imaginarmos o roubo de um carro, por exemplo, o carro pode ser visto e rastreado. Ele possui cor, modelo e placa. Então é possível acionar a polícia e dizer exatamente o que você procura. Mas se alguém te rouba de forma digital, o que você faz? Se alguém invade o sistema operacional do seu computador, o que você faz? Para quem você liga? Pelo que exatamente você procura? Especialmente no que diz respeito ao roubo de dinheiro digital, as evidências são muito escassas, porque o dinheiro pode saltar de um canto para o outro rapidamente e quando menos se espera, ele já rodou o mundo e ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Diferente do criminoso comum, que pode realizar um roubo em uma determinada região da cidade e logo após isso ele precisa dar um tempo ou então mudar a região, pois a polícia pode estar nos arredores. À medida que avançamos, nossa sociedade se torna mais intelectual e menos industrial, e isso se aplica à forma como os criminosos da atualidade atuam também. Antes era necessário ter um plano, coragem e fôlego para roubar um banco, por exemplo, e sair correndo. Hoje, tudo o que você precisa é de alguém que entenda as fragilidades do sistema ou que possua alguns dados específicos. De acordo com especialistas, pagar alguém para descobrir falhas em um sistema é muito caro, por isso é melhor investir para evitar que essas falhas sejam potencialmente perigosas. Para se ter ideia, é tão caro contratar gente para achar essas falhas que no caso do Mafia Boy, ele foi contratado para resolver as brechas do sistema que ele mesmo hackeou. Nós também podemos fazer a nossa parte usando bom senso, além de um bom antivírus e mantendo em dia todas aquelas atualizações de segurança que podem ser bem chatinhas, mas fazem toda a diferença. Em 2017, o ataque com o WannaCry Ransomware, que sequestrava arquivos pessoais de computadores em troca de uma quantia em Bitcoin, só foi possível devido a uma falha de segurança no sistema do Windows. Pouco tempo antes do ataque, a Microsoft já tinha corrigido a falha por meio de atualizações de segurança, então apenas os computadores não atualizados sofreram os ataques. Não estamos livres de crimes comuns e o máximo que podemos fazer é mitigar evitando passar em determinados locais e horas que exista maior probabilidade de sofrer algum tipo de ação criminosa. Com crimes cibernéticos é a mesma coisa, evitando links suspeitos e duvidando de tudo que nos é oferecido. Ou seja, de certa forma ainda temos um pouco de controle sobre as ações dos criminosos. E no caso da Carolina Dickman, ela perdeu esse pouco de controle mandando suas fotos para o marido. Não podemos julgar a ação dela, até porque ela mandou as fotos em caráter pessoal e seu computador foi invadido de maneira criminosa. Mas mesmo não sabendo, ela aceitou o risco. Felizmente, graças à coragem dela em ir em frente com as denúncias, estamos mais protegidos. Mas de qualquer forma, é sempre bom ter o máximo de controle sobre nossas ações na internet. E é por isso que eu discordo do que ela diz em uma entrevista no Vídeo Show. Você manda às vezes foto mais sensual dele? Às vezes? Não, amor, sempre. A gente tem uma lei com o teu nome, não é? Por causa disso, né? Mas agora tem a lei, eu posso fazer o que eu quiser. E todo mundo pode fazer, pode mandar foto, não tem mais problema, entendeu? Obrigado, se der Carol. problema, a gente denuncia! O problema não vai ser resolvido com a denúncia. O problema é que a vítima pode sofrer por anos, enquanto o criminoso já foi solto ou nem sequer foi preso. E aqui até parece que a atriz não passou pela situação, pois ela deveria saber que o grande sofrimento em crimes como vazamento de fotos íntimas não acaba com a punição, ele persiste na humilhação perante a família, amigos e outros, durante muito tempo. Isso inclusive foi uma tese de pós-graduação de Laís Barbosa sobre o relato de mulheres que passaram pela terrível experiência, concluindo que após a divulgação não autorizada de fotos
íntimas, mulheres sofreram danos como transtorno alimentar, alcoolismo, depressão e dificuldades de se relacionar socialmente. Por mais que a Lei Carolina Dickmann seja um primeiro passo, ainda é insuficiente, e existem muitas críticas feitas a ela quanto à ineficácia de alguns pontos primordiais. E mesmo que em 2021 as penas de alguns crimes cibernéticos foram aumentadas, é importante notar que as leis não conseguem acompanhar o ritmo frenético da internet e dos criminosos, que parecem estar sempre à frente, e por mais que leis sejam criadas e atualizadas, ainda assim os prejuízos podem ser gigantes, e não só financeiros. E aí, o que você acha desse tipo de crime virtual? Com a evolução da tecnologia, a gente está cada vez mais vulnerável? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Por outro lado, a tecnologia nos possibilita muitas coisas maravilhosas, como criar seus próprios aplicativos e sistemas, sem precisar se tornar um programador ou estudar código. Para entender como isso funciona, confere uma aula do Renato lá da comunidade Sem Codar no primeiro link da descrição. Agora, para entender como a tecnologia tem ameaçado até mesmo o futebol, você precisa acessar esse vídeo aqui. Então aperta nele aqui na tela que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.